Graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Leia a palavra de Deus no livro de Êxodo, por favor, Êxodo, capítulo 12. Êxodo 12. Quem for achando, se puder ficar de pé, Êxodo capítulo 12, o verso é 1. Amém, queridos? Todos acharam? Podemos ler? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer por aí, calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano. Podereis tomar um cordeiro ou cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue, o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis o animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, a perna e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombo cingido, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra do Egito, da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e o celebrareis por estatuto perpétuo. Agora o verso 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossa casa para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés, e Arão assim fizeram. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por tua graça, teu amor, por esse tempo de culto, por esse tempo de adoração, por esse tempo de comunhão. Estarmos aqui reunidos na tua presença, atraídos pelo Senhor. E agora nós pedimos ao Senhor a tua palavra, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos e que agradecemos. Amém. Amém, queridos. Poderia sentar. A voz não está ajudando muito, porque eu estou saindo de uma rinite alérgica. Então, mas vamos lá. A gente consegue chegar até o final. Nós tínhamos compartilhado, né, queridos, que a gente quer, durante as próximas semanas, talvez não todas, mas a maioria, compartilhar sobre a Páscoa. Pela oportunidade que existe, né, de nós testemunharmos para as pessoas a respeito da vida de Deus e da experiência que nós temos e daquilo que nos salvou, que nos redimiu. E esse texto aqui é de Êxodo, né, desde o capítulo 11, o capítulo 12 inteiro, vai falar a respeito da Páscoa do Senhor. E a Páscoa, como nós sabemos, ela fala de quando Deus livrou os israelitas do anjo da morte, que foi a 10ª praga, porque Faraó não deixava o povo ir. O povo de Deus foi parar no Egito e permaneceu lá por mais de 400 anos. E aí Deus decide tirar o povo, libertar o povo, e Deus manda Moisés ir falar com Faraó, e Faraó vai resistindo à vontade de Deus.
E Moisés está ali como aquele que representava Deus, levando a vontade de Deus para o povo de Deus. E Faraó resiste. E vai resistindo, o coração de Faraó vai endurecendo, até que o Senhor envia a 10ª praga, que era a morte de todos os primogênitos, dos homens e dos animais. E ele manda o pessoal de Israel, então, preparar para a Páscoa e separar o cordeiro e fazer o sacrifício da Páscoa. E nós conhecemos a história em que ele vai derramar o sangue desse cordeiro, vai molhar esse sangue com varas lá de sopro e vai passar nas ombreiras, que são os portais, e a parte de cima da porta. Então a porta ia ser marcada, naquelas 2 colunas verticais e na parte horizontal, com o sangue do cordeiro. E naquela noite, quando o Senhor visitasse então a terra do Egito, com a 10ª praga, com o anjo da morte, então as casas que estivessem com sangue aspergido na porta, o anjo passaria por ela. E esse é o sentido da Páscoa. Páscoa é passar por sobre, é não ser visitado pela morte. A morte chegou e passou por aquela casa. E a morte passou pela casa dos israelitas, não por causa de uma competência ou por causa de um merecimento. Passou por eles porque Deus tinha escolhido esse povo, chamado um povo para si, está estabelecendo um povo seu, e eles creram, porque a orientação era clara. O que eles deviam fazer, quando deveria ser feito, e que o anjo havia de visitar. E aquilo fazia parte do juízo de Deus sobre os deuses do Egito. Nós sabemos que existiam muitos deuses, e que as pragas que foram sendo enviadas por Deus ao Egito, na verdade, cada praga estava afrontando um tipo de Deus. E por último ele envia a praga da morte, da destruição, o anjo da destruição. Amém? E aí o êxodo, e esse texto que nós estamos lendo está em êxodo, que significa saída, porque conta a história da saída do povo de Deus do cativeiro, quando o povo saiu, que foi livre, E é por isso que o texto de Êxodo, no Antigo Testamento, o livro de Êxodo é considerado o livro da redenção no Antigo Testamento, porque fala da redenção de um povo que estava cativo, mais de 400 anos de escravidão, servindo, estava ali de forma servil aos egípcios, e Deus, por sua graça, por sua misericórdia, livra eles do cativeiro. E aí vai ser quando eles vão sair dali do Egito e vão atravessar o Mar Vermelho. A gente conhece toda a história. Vão passar por um tempo no deserto até que eles fossem estabelecidos na terra prometida, na terra de Canaã. Amém, queridos? Essa é a palavra. E essa palavra, quando ela significa saltar, passar ao largo, passar por cima, ela tem a ver com a graça de Deus, porque foi pela graça que Deus fez isso. E nos lembra também de que virá o juízo. E é uma palavra muito atual para nós hoje, porque como já se passaram muitos anos e o Senhor Jesus ainda não voltou, e Ele virá e recolherá aqueles que são seus, e aí haverá depois o juízo, haverá o julgamento. Então nós vivemos esse tempo da redenção. Vivemos esse momento em que nós podemos ainda compartilhar o evangelho da salvação que está em Cristo Jesus, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Porque esse cordeiro ali, esse sangue que foi aspergido, ele falava de uma solução provisória, mas Jesus é a solução definitiva, porque ele é o Cordeiro de Deus que de fato tira o pecado do mundo. O sangue aspergido na porta falava de uma cobertura temporária, e o anjo passava por cima. Mas a redenção viria por crer em Cristo Jesus, porque ele sempre foi o Cordeiro de Deus. A palavra de Deus fala que Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Ele é a provisão de Deus para salvar o perdido, amém, queridos? E ele é a provisão de Deus para salvar essa geração. E essa palavra nos lembra, de que algumas coisas, quando a gente olha para a Páscoa, para aquilo que Deus fez ao povo de Israel, algumas coisas ficaram muito claras para eles. E a primeira coisa que talvez a gente pudesse perceber a respeito da experiência da Páscoa é que o relacionamento com Deus é questão de vida ou morte, amém, querido? É uma questão de vida ou morte. Não existe vida fora de Deus. Ele é o doador da vida, ou nós estamos nele, ou temos partes com ele, ou não há esperança. Nós vivemos num mundo que tem uma série de sistemas religiosos tentando de tal forma que as pessoas possam fazer alguma coisa e ganhar o direito de uma salvação.
Mas nós sabemos que tudo isso são teologias do engano, são doutrinas enganosas, porque não existe outro caminho. O caminho é Cristo, o caminho é crer, a salvação é pela graça, mediante a fé. E aí essa palavra precisa ser anunciada e nós temos que testemunhar, e esse é o chamado de Deus. E isso ficou muito claro para todos aqueles que estavam naquela região, quando ocorreu essa praga, que o relacionamento com Deus era questão de vida ou morte. Aqueles que tinham um relacionamento com Deus foram livres. Irmãos, em todas as casas, naquela noite, dos egípcios, houve um clamor e um lamento, houve morte em todas as casas. A morte era a morte de quem, lembra? Dos primogênitos, dos animais e dos homens. E aí, tanto que Moisés, quando ele vai falar lá, que Deus envia Moisés pela última vez a falar com o faraó, Moisés fala, olha, vai haver um clamor tal nas vossas cidades, que vossos príncipes, que as vossas autoridades vão pedir que a gente saia de lá. E foi o que aconteceu de fato. Porque eles tinham medo de morrer todos. De agora, tivesse outra praga, fosse, levou o primogênito. Você imagina a dor, o sofrimento que foi para aquele povo perder algo tão precioso como o primogênito. Então estava vendo juízo. Era uma situação muito grave. Deus estava julgando a incredulidade do Egito. E o povo de Deus esteve ali durante muitos anos. Amém, querido? E aí é claro que isso ainda é algo incompleto, que vai se cumprir completamente em Cristo. Porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele é oferta, ele foi oferecido para salvação, para redenção. E essa salvação está acessível a todo aquele que crê. Amém? Você lembra que aqui, quando fala aqui do texto, fala que se a família fosse pequena, ela poderia chamar os vizinhos, as pessoas mais próximas, para vir participar na casa. E a Páscoa consistia em comer aquele cordeiro assado. E tinha que comer todo o cordeiro. Eles tiravam o sangue, aspergiram o sangue nas portas e assaram o cordeiro. E aí fala de chamar os vizinhos, as pessoas próximas. E aí havia uma certa limitação. Se você continuar lendo o texto fala que o estrangeiro não poderia. Se você continuar do capítulo 12, vai dizer que o estrangeiro não poderia, a não ser que o estrangeiro fosse circuncidado. Então, se alguém tivesse na família alguém que é estrangeiro, para ele participar da Páscoa, ele tinha que ser circuncidado. E a circuncisão falava de uma aliança, porque a circuncisão fala de aliança de Deus com os homens. E essa aliança está em Cristo, amém? Quando Jesus, ele prepara a ceia, né? Quando ele celebra a Páscoa, a última Páscoa que ele celebra com os discípulos, antes do seu sacrifício, e ele fala que o sangue dele é o sangue do quê? Da nova aliança, de uma aliança definitiva. Amém, querido? E aqueles que têm uma aliança com Deus, por meio do sangue do seu Filho, estão livres definitivamente da condenação da morte. E não existe outro caminho. Então, a primeira coisa que eles aprenderam foi isso, que só a identificação com o povo de Deus é que poderia salvar. E que nós somos chamados à comunhão com Deus. E o texto fala lá em Êxodo 11:7, olha o que diz no verso 7. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Amém, querido? Havia uma distinção, a relação com Deus era uma questão de vida ou morte. Isso foi algo que ficou muito claro e que o israelita aprendeu isso, que eles foram chamados à comunhão e que havia uma distinção. E essa comunhão era uma comunhão de vida, pelo sangue do Cordeiro. Amém, querido? A segunda coisa que a gente pode pensar a respeito da redenção e que nós lembramos é que a redenção traz liberdade à custa de morte. Foi necessário o sacrifício de um cordeiro. E a nossa redenção custou o sacrifício do Filho de Deus. Amém, querido? Não é possível haver redenção. Não é possível livrar-se da pena de morte a não ser por meio de um sacrifício. Deixa eu marcar aí o texto de Êxodo. Vem comigo lá agora no Novo Testamento. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 9, por favor. Vamos ler capítulo 9. Vou ler a partir do verso 16.
o 15, melhor, o 15. Achou Hebreus 9, 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Porque nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Amém? E é muito interessante o texto de Hebreus, porque o texto aqui no verso 22, ele fala assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão do pecado. E claro que o derramamento de sangue era um pagamento pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Era o sacrifício do Filho de Deus. Mas o derramamento de sangue também tinha um propósito de nos purificar, de separar para Deus um povo seu. Um povo que está sujeito à sua vontade, um povo que ama a sua vontade, um povo que vai viver para a sua glória. Amém, querido? E é por causa do sangue que nos purificou, mas também que nos perdoou os nossos pecados, que nós somos lavados, mas também por essa oferta, por esse sacrifício. Isso fala muito mais do que simplesmente livrar da condenação, mas nos dá uma expectativa de uma vida segundo a vontade de Deus. Amém, querido? Então, só é possível livrar-se da pena de morte através de um sacrifício. Querido, e essa é uma questão que a gente tem que entender muito e compartilhar, porque muita gente acha, tem uma perspectiva equivocada da salvação e pensa assim: Deus é amor. E se você perguntar para as pessoas, a maioria das pessoas vão falar, entender que Deus é amor. Mas que amor é esse? Que amor é esse que é o amor de Deus? As pessoas entendem que o amor de Deus é um amor passivo. Que Deus vai perdoar todo mundo e que não teria necessidade desse sacrifício. Não existe essa perspectiva que o amor de Deus, ele se prova na cruz. Porque a grande revelação do amor de Deus é o sacrifício do seu Filho, Jesus. Não tem outro meio de salvação. Ninguém vai ser salvo senão pelo sangue. Não há esperança. Sabe? E se o salvamento é por causa do sangue, a redenção é por causa do sangue, então isso tem que nos levar a arrependimento, a reconhecer que nós estávamos mortos. E essa é uma dificuldade, porque muitas vezes o que se ensina é um amor permissivo, que não é amor. Como se Deus simplesmente não precisasse condenar no seu Filho os pecados. Mas Deus não faz concessão ao pecado. Nós temos que entender isso, entender o Antigo Testamento, entender Êxodo, nos ajuda a comunicar o Evangelho. Porque não é esse Evangelho: olha, vem cá e Deus vai fazer o bem para você, vai ficar tudo certo, e você vai ser abençoado. Isso é uma loucura. Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, à salvação. E essa salvação custou o sangue do Filho de Deus. E o texto de Hebreus está afirmando isso. Não há redenção sem derramamento de sangue. E quando nós compartilhamos o Evangelho, nós precisamos compartilhar nessa perspectiva. Amém, queridos? Que todos estão perdidos. E que foi necessário o derramamento do sangue. E a gente tem dificuldade de compartilhar isso. Então, a gente precisa compreender. Tudo que está aqui no Novo Testamento foi como assim, uma sombra que apontava para Cristo e que fala da gravidade do pecado. Israel entendeu a gravidade do pecado, irmão. Você imagina o tanto de pessoas que tinham lá em Israel. Se você for ler o livro de Êxodo, você vai ver que fala que mais de 600 homens saíram naquele dia que Deus libertou. Depois da praga, aqui da 10ª praga, aí o faraó queria que o povo vai-te embora. Mais de 600 homens saíram, só homens. Quantas pessoas será que tinham lá? Me ajuda a fazer essa conta. Se tinham mais de 600 homens, adultos, que saíram da escravidão, que saíram ali, que atravessaram o mar, qual será o tamanho dessa multidão?
Se você contar as crianças e as mulheres, porque aqui ele contou, fez a conta dos homens, o texto aqui de Êxodo. Será que a gente pode extrapolar isso para 1.800.000 pessoas? Mais 600 mulheres, pelo menos, adultas. Concorda comigo? Tinha 600.000 homens, deveria ter pelo menos mais 600.000 mulheres. A proporção sempre foi mais ou menos essa, não é? 50%. Bom, mas tinha criança. Tinha criança. Então, se você somar as crianças, e aí normalmente o povo lá era assim, tinha mais filhos do que a média que tem-se hoje, não era pouca gente. Então, é fácil pensar, irmãos, que saíram do Egito naquela época só de israelitas, em torno de quase 2 milhões de pessoas. Qual que é a população de Goiânia, da Grande Goiânia? Quem sabe? Mais ou menos isso, não é? Ou já é mais? 1,5 milhão. Mas se pegar Goiânia, Trindade, Aparecida, Bela Vista de Goiás, passa dos 2 milhões fácil, não passa? Gente, agora você pega a abrangência de um espaço desse e pensasse só em Goiânia, se eu pensasse no espaço que essas famílias ocupavam, talvez o nosso espaço aqui é um pouco mais adensado, porque a gente tem edifício e lá não tinha edifício. Todo mundo morava em casas, em tendas, né, principalmente. Eu não sei qual era o nível de adensamento, mas imagina uma cidade do tamanho de Goiânia, que todos naquelas casas, praticamente todas as casas que não dos israelitas, existiu um clamor e um lamento pela morte do primogênito. Foi algo terrível. Os israelitas viram isso. E isso era para também lembrá-los do chamado que eles tinham, de proclamar a salvação e a redenção. E quando fala que ele podia chamar o estrangeiro, que ele poderia chamar o vizinho, isso fala ao nosso coração. Que nós temos que estamos aqui, nós temos esse compromisso de convidar as pessoas a ter relação conosco, ter comunhão conosco, para que através da comunhão conosco elas conheçam a Cristo. Amém, querido? Porque não pode ser uma coisa só nossa. A igreja, os encontros da igreja não pode ser um encontro só nosso. O encontro da igreja tem que ser a preparação para que a gente, no mundo perdido, seja de fato luz do mundo e enxergue, o irmão perceba e convide as pessoas para a mesa da comunhão. Porque naquela mesa ali, que estava naquela casa, você imagina que cada casa daquela certamente tinha uma mesa, concorda? Porque vocês comeram o cordeiro assado e comeram durante a noite toda, teve uma noite toda de comunhão. E se sobrasse alguma coisa do cordeiro até o final do dia, deveria ser queimado, não poderia sobrar nada. Eles passaram aquela noite em comunhão. Eu fico pensando, tem hora que eu paro para pensar como é que era a conversa, o que estava passando, o que eles cantaram, o que eles leram, o que eles falaram, sabendo que eles estavam guardados pelo Senhor, mas que do lado deles existia terror, porque foi a noite mais aterrorizante que já aconteceu na face da terra. Havia um terror em volta. Isso foi muito marcante para os israelitas. E a palavra de Deus fala que eles deveriam celebrar todo ano a Páscoa, não é isso? Eles foram ordenados todo ano, um determinado mês, que seria o principal dos meses do ano, a celebrar a Páscoa, porque a Páscoa era para lembrar que eles foram redimidos. Então, outra coisa que eu penso que eles aprenderam é que, pela importância da primeira Páscoa, que foi reforçada que eles deveriam todos os anos, e as pessoas perguntassem, e os descendentes perguntassem, e as crianças que não participaram, porque viria uma geração que não viveu aquilo, ela teria que testemunhar para a próxima geração. E eles falaram assim, mas o que é isso? O que é essa celebração da Páscoa? O que essa Páscoa comunicava? Então as crianças deveriam saber, eles deveriam responder o quê? Ele fala aí no texto, não fala? Verso 27, não é? Bota lá no texto lá agora de Êxodo, por favor, no capítulo 12, verso 26. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este, respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amém, querido? Eles deveriam lembrar sempre que eles foram libertos e que Israel não deveria jamais esquecer a sua origem.
Israel teve dificuldade, porque Israel esqueceu a sua origem. O rito da Páscoa era para Israel lembrar que eles são fruto da graça de Deus na Páscoa, quando o cordeiro foi imolado, e por causa do sangue do cordeiro eles foram poupados da morte. Falava apontando que havia um Salvador, que havia um Redentor, que Deus estava provendo salvação, redenção para o seu povo. Eles não poderiam esquecer que eles são fruto do amor de Deus, da graça de Deus, da provisão de Deus, e que a origem deles está no sacrifício. Eles só existem por causa do sacrifício, e nós só existimos por causa do sacrifício do Filho de Deus, amém, querido? O mundo precisa entender isso. Nós não nos encontramos aqui como igreja, como povo de Deus, simplesmente para comer, para fazer coisas junto, ou coisas que são importantes, ou coisas que a gente tem afinidade, não. Nós somos fruto da graça de Deus, nós somos fruto do amor de Deus, do sacrifício do Filho de Deus, e as pessoas precisam ver em nós essa consciência. As pessoas que conviverem conosco precisam ter essa consciência, e nós temos que testemunhar esse amor extraordinário de Deus, e lembrar da nossa origem. A gente jamais deve esquecer. Amém? Israel não deveria esquecer. Israel sofreu com isso, porque Israel esquecia às vezes. E nós somos dados a isso, né, irmão? Eu fico olhando aqui, por que Deus estabelece assim, dessa forma? Porque Deus conhece o coração humano. Nós somos dados a esquecer, não é, querido? Sim ou não? Aniversário a gente faz uma vez por ano, né? Um ano, né? Porque conta por ano, tem que ser uma vez só mesmo, né? Mas é engraçado, né, porque você esquece. A gente esquece certas pessoas, a gente está lidando com a nossa vida, com o nosso dia a dia, mas quando alguém posta lá no grupo da igreja, dê graças a Deus pelos irmãos que postam, você lembra do aniversário. Não é? Você lembra do aniversário. A gente esquece. Né? A gente às vezes esquece de agradecer pela vida. É claro que a gente não deveria fazer isso só no aniversário. E aí a Páscoa falava de uma graça que eles deveriam lembrar uma vez por ano, mas que em Cristo Jesus isso mudava de dimensão. Porque uma vez ao ano eles celebravam a Páscoa, sim ou não? Não é a instituição da Páscoa? Mas em Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, e que nós recebemos vida, então agora para nós a Páscoa não deve ser uma celebração anual, mas a Páscoa tem que ser a própria celebração da vida, porque Páscoa é vida que venceu a morte, porque a vida venceu a morte. As pessoas estavam no território da morte, o Egito era o próprio território da morte, eles estavam escravos no território da morte, mas a vida de Deus livrou eles, e eles não permaneceram na morte, e apontava para o Cordeiro de Deus que nos salvou, que nos redimiu. Então Páscoa é vida que vence a morte, é vida na região da morte. E esse mundo é uma região de morte, não é diferente do que acontecia no Egito, porque o Egito é uma referência de mundo. Quando a gente olha na história, na Bíblia, você vê que o Egito é uma referência de mundo. E nós não somos do mundo. Quando Jesus ora na oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele fala assim: Senhor, ele está orando ao Pai, está orando pelos discípulos: Pai, eu não peço que o tires do mundo. Eles não são do mundo, mas que os livre do mal, que eles cumpram o chamado e a missão que eles têm. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo, porque eles nasceram da água e do Espírito, eles nasceram dos céus, e eles precisam voltar ao céu, mas eles estão na terra, e eles não são na terra, e a terra é um lugar de morte. Sim ou não, querido? A terra é um lugar de morte, mas nós estamos na terra para celebrar a vida, e oferecer esperança para aqueles que habitam a região do vale da morte, aqueles que habitam a região do vale da morte, aqueles que nesse mundo ainda habitam esse mundo e estão mortos nos vossos delitos e pecados, eles precisam ver a vida de Deus em nós. Então Páscoa para mim e para você não pode ser uma data. Páscoa precisa ser uma celebração diária, porque Páscoa é Cristo, e nós estamos nele, nós temos parte com eles, é nele que nós vivemos, é nele que nós nos movemos, é nele que nós existimos. Então Páscoa, aquela Páscoa falava da celebração da vida.
E essa celebração seria uma celebração constante. Não seria mais uma data, amém, querido? Porque Páscoa não pode ser uma data. Páscoa precisa ser um jeito de viver. Páscoa precisa ser a celebração daquilo que eu sou em Deus. Eu participo da vida de Deus. Amém, querido? Isso é extraordinário. Eu preciso celebrar isso todos os dias. E é assim que a gente testemunha. E Israel precisava aprender a respeito disso. Uma coisa que Israel também aprendeu e que nós aprendemos também no Evangelho é que a libertação é um ato imediato. Quando Deus age definitivamente para livrar Israel através da morte dos primogênitos e da proteção da casa de Israel pelo sangue aspergido na porta, imediatamente eles saíram do Egito. Imediatamente eles saíram. E quando nós cremos em Cristo Jesus, imediatamente nós deixamos o vale da sombra da morte. Amém, querido? Nós deixamos a região da morte. Nós não estamos mais na região da morte, como pessoas que estão mortas, mas nós estamos lá como filhos de Deus. Eu estou no mundo, nós estamos no mundo e não somos no mundo. Mas nós estamos no mundo para celebrar a vida, para que o mundo olhe para nós e tenha esperança. Então, aquilo que mais precisa ser marcante na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja, é a celebração da vida, amém, irmão? A celebração da comunhão que nós temos uns com os outros, a celebração da comunhão que nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e por consequência, a celebração da vida que nós temos uns com os outros, para que o mundo creia que nós somos filhos de Deus e que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Amém? Então a Páscoa, ela apontava para isso. A Páscoa também fala de que eles foram livres da escravidão do pecado. Abre comigo agora ainda 1 Coríntios, capítulo 5. 1 de Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 5. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Corinto, só para a gente situar, ele está lidando com algumas dificuldades da igreja. E ele está repreendendo no capítulo 5 a impureza da igreja, e ele faz algumas exortações, porque a igreja estava perdendo a sua perspectiva e havia impureza no meio da igreja. Isso maculava o testemunho da igreja, prejudicava o testemunho da igreja. E ele vai lidar com isso. E a imoralidade que tinha lá assim, é gravíssima. Né? Se você for ler todo o capítulo 5, você vai ver, você fala, meu Deus. Mas olha o verso 7. 1 de Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me a isso não propriamente aos impuros desse mundo ou dos avarentos, ou roubadores ou idólatras, pois nesse caso teríamos que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse nem ainda comais. Com esse tal nem ainda comais. Paulo está exortando a igreja exatamente por causa do testemunho de gente que se dizia ser cristão, que tinha crido e que era irmão, mas que a prática falava o contrário. Então, assim, não estou falando para vocês não se associar com os impuros do mundo, não conviver com eles, vocês têm que sair do mundo. Entende isso? E às vezes a gente tem dificuldade, fala assim, mas como é que eu vou alcançar o perdido se a gente não for sal da terra e luz do mundo? A luz faz diferença na escuridão. Aqui no meio nós todo mundo somos luz. Está tudo iluminado, mas nós somos luz aqui para que a nossa luz fortalecida uns pelos outros, pela palavra, pela verdade, a gente continue revelando, manifestando a vida de Deus em todo e qualquer lugar. E aí ele lida com a questão da impureza e fala assim, olha, vocês não são o velho fermento. E quando eles foram sair do Egito, lembra que eles tiveram também que lançar fora o fermento e eles comeram pães asmos. Quando eles celebravam a Páscoa, tinha 3 características a Páscoa. O que era a primeira? Cordeiro. Apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A segunda coisa, ervas
amargas. O que a árvore amarga lembrava? A amargura da escravidão. Durante mais de 400 anos eles foram escravos. E também o fermento, porque eles iam sair à pressa e não era para levar nada levedado. E o fermento ele pode ser uma perspectiva para o bem ou para o mal. Você vai ver o fermento na Bíblia falando do pecado, associando ao pecado, falando que uma pequena medida de fermento colocado na massa leveda a massa inteira. E que a gente tem que lidar com o pecado no meio da igreja, amém, irmãos? E hoje é tão difícil que você vai ligar com o pecado no coração das pessoas da igreja, ela passa para o outro lado da rua, na esquina de lá tem outra igreja. Aí tem outra pessoa lá. Então as pessoas ficam com dificuldade. Não, a palavra exorta claramente que nós temos que lidar com alguém que se dizendo irmão, está tendo atitude impura. Paulo está lidando com isso. Porque está comprometendo o testemunho. E se ela tem o Espírito Santo de Deus, ela precisa ouvir. E pelo testemunho de dois, nós vamos ver lá, né, no Evangelho de Mateus, quando fala lá de estarem. Se alguém não te ouvir, você chama outro. Se não ouvir, chama os líderes. Se você não ouvir ainda, trata ele como ímpio. Porque não é possível que ele crê. Ele está lidando com isso. Ele fala assim, olha, não vivam o velho fermento. E o velho fermento era o fermento do pecado. Porque vocês são nova criatura. Ele está falando assim, ó, verso 7. Lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa como sois de fato, sem fermento. E o fermento que ele fala aqui, sem o fermento do pecado. Vocês até podem, por um descuido, pode até por não vigiar, por não ser zeloso, por perder às vezes a comunhão do santo, cair em pecado. Mas viver pecando, aí tem uma perspectiva totalmente equivocada. Vocês não são mais o velho fermento, vocês são nova massa. Amém, querido? Então a palavra também, eles entendiam isso, que eles foram livres da escravidão, que devia lançar fora o velho fermento, que eles já não são mais escravos do pecado, mas que eles são livres do pecado, ainda que eles tenham que lidar com o pecado. Nós estamos livres do pecado como aquilo que nos domina, mas nós não estamos livres da presença como aquilo que tenta, que nos tenta. Nós somos sempre tentados, todos os dias todo mundo passa por tentação. Mas existe graça para vencer o pecado, amém, irmão? E isso é fundamental. Porque era pelo testemunho de que não havia mais o fermento do pecado entre eles, que eles manifestavam que eles eram filhos de Deus. E que a igreja tem que estar vigiando. Amém, querido? Então eles foram redimidos pelo Cordeiro. E você vai ver no capítulo 12. Se você ler o 13 e o 14, vai falar claro, não foi só pelo Cordeiro, pelo poder de Deus. Porque Deus, né, tendo oferecido o Cordeiro e apontando para Cristo, foi pelo seu poder que eles foram redimidos. Amém, querido? E eles deveriam ser um testemunho às nações. A igreja hoje, muito mais do que isso, porque nós somos habitação do Espírito, amém? Então, Páscoa, a gente pode lembrar e deve lembrar da Páscoa, mas a Páscoa ela pode ser sempre uma oportunidade para a gente falar a respeito daquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, Páscoa não é o que nós comemos, amém, irmãos? Ouça o que eu estou te dizendo, em nome de Jesus. Páscoa não é o que eu como, Páscoa é o que eu reparto. Porque o propósito da Páscoa é, sendo satisfeito em Deus, ter o que repartir. A Páscoa dos israelitas fez diferença pelo que eles comeram, pelo sangue que foi aspergido na porta, que ele era provisório. Está entendendo isso, querido? E às vezes a gente perde a perspectiva, porque a gente acha que Páscoa é comer alguma coisa, não é? O mundo acha que Páscoa às vezes é comer isso, é comer certas coisas. E aí quando a gente veio para a ceia, quando você vem na ceia, quando Jesus vai instituir a ceia, aí Jesus ele dá essa perspectiva correta, porque ele é o Cordeiro Pascal. E quando institui a ceia, porque a Páscoa deixaria de ter sentido daquela forma, porque a ceia agora falava de algo mais elevado, falava do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que já estava entre nós, do seu sacrifício já consumado na história, daquilo que a gente pode ser repartido, ele fala da verdade daquilo que a gente reparte. Tanto que Jesus, quando ele vai falar e ensinar os discípulos, ele pegou o pão, deu graças, partiu, entregou entre eles e disse o quê? Repartam entre vós. Então você veja que Páscoa e a ceia não é o que eu como, mas é o que eu reparto. E eu reparto a consciência que eu tenho, a revelação que eu tenho da vida de Deus em mim, da graça, do extraordinário de Deus e da vocação que eu tenho de testemunhar no mundo perdido a graça de Deus, amém, querido? Então a Páscoa, você fala assim, então a Páscoa é para ser celebrada todos os dias, amém, irmão?
porque nós vivemos nele. Páscoa não é para mim agora somente esse ato. Páscoa para mim é estar em Cristo. A nossa perspectiva de Páscoa é muito mais completa do que dos israelitas. A dos israelitas era provisória, a nossa é completa, plena, porque nós já estamos nele, no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós já vivemos nele, nós recebemos do seu Espírito Santo, nós habitamos com ele, nós temos comunhão com ele. Então, Páscoa é aquilo que eu reparto, pela consciência de quem eu sou, pela consciência da vontade de Deus e da graça de Deus. Então eu posso dizer que Páscoa é vida que venceu a morte, amém, queridos? Porque não foi isso que aconteceu lá? A vida venceu a morte. Páscoa é Cristo, Ele é o Cordeiro Pascal. Eu posso dizer também que Páscoa é vida repartida. Porque se Páscoa é Cristo e se Ele é o Cordeiro Pascal, Páscoa é vida repartida. Então, eu posso celebrar a vida todos os dias, amém, queridos? É extraordinário, queridos, a graça que Deus concedeu a nós, igreja do Senhor Jesus, de todos os dias repartir vida, de todos os dias poder celebrar isso, de todos os dias estando no território da morte, sermos uma manifestação da ressurreição, porque Páscoa fala de ressurreição, fala de nova vida, de uma vida sem um fermento, de ser nova massa, de ser nova criatura, de ter nascido de novo, de ter outro propósito. Amém, querido? E é isso que nós queremos nesse tempo celebrar como igreja. Nós não queremos convidar as pessoas para vir a um domingo de Páscoa, querido, porque isso é um convite religioso. E é o que a gente acaba fazendo. E as pessoas vão achar que Páscoa é vir participar de um evento. Mas Páscoa não é isso. Páscoa é vida que venceu a morte. Páscoa é estar em Cristo. Páscoa é celebrar todos os dias a vida de Deus. Páscoa é repartir. Páscoa é a consciência que eu tenho da relação com Deus, de sermos filhos de Deus. E de saber que Deus está chamando filhos perdidos. E que existem ovelhas perdidas. E que estão chamados. E que o Senhor está nos chamando, vem comigo recolher as minhas ovelhas. Porque ainda existem outras ovelhas que precisam ser recolhidas ao aprisco. Amém, querido? E nós fomos chamados para essa bendita graça de Deus. Então, Páscoa é a primazia da vida sobre a morte. Não é uma vida só no outro mundo. É uma vida primeiro neste mundo. E também a vida eterna. Amém, querido? Vai comigo agora em Romanos capítulo 6, por favor. Um pouquinho antes aí de Coríntios, eu estava em Coríntios, no capítulo 6 de Romanos. Eu vou ler só o verso 4. Romanos, capítulo 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, amém, querido? Nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, que também ressuscitamos com ele, em novidade de vida. Então, Páscoa, irmão, é chamar as pessoas e repartir com elas vida. Páscoa é chamar as pessoas à comunhão comigo e com você, e na relação conosco, eles terem também consciência da graça de Deus, pela consciência que eu tenho, que você tem, de quem nós somos, por repartir a vida de Deus. Então não é um evento, não é um momento. Páscoa não pode ser isso. Isso era para o Antigo Testamento, para o povo que ainda estava na Antiga Aliança. Para nós que estamos na Nova Aliança, Páscoa é uma celebração diária. E Deus precisa resgatar isso no nosso coração, amém? Porque a gente é muito afeito a datas e perde às vezes a perspectiva da verdadeira Páscoa. Que bom que existe a data que nos ajuda a lembrar, refletir, nos arrepender e realinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Mas a Páscoa é para ser vivida todos os dias. O que nós queremos nesses dias que nós estamos estudando, vamos estudar e vamos compartilhar sobre a Páscoa? Nós queremos convidar as pessoas a participarem da vida que nós participamos. Porque Páscoa é quando alguém participar da vida de Deus, assim como eu e você participamos da vida de Deus. Amém? É o chamado de Deus para andar conosco, assim como nós andamos com Ele. Que Deus nos dê graça. Amém, querido? Que Deus nos dê sabedoria,
que Deus dê entendimento, que o nosso coração seja fortalecido e que a gente tenha fé, que Deus está chamando o perdido, mas Deus não está convidando ninguém para nenhum evento. Deus está convidando pessoas para si mesmo, para uma relação. E essa relação se dá através da igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Certamente existem muitas pessoas que Deus coloca no nosso coração. E a gente às vezes ora para as pessoas, nós até choramos por essas pessoas, intercedemos por essas pessoas, e às vezes a gente tem dificuldade de ir na direção, de chamar as pessoas para conviver, para estar com a gente, para participar da nossa vida. E a minha oração é que nós, como igreja, vençamos isso, essa barreira, amém, queridos? De chamar pessoas à comunhão dos santos. E de que nesse domingo de Páscoa, que se avizinha, dia 18 de abril, se eu não me engano, é isso? Dia 18 de abril? É isso mesmo, né? 18 de abril, que é domingo de Páscoa. Daqui praticamente 5 semanas ainda, né? Não, desculpa, 18 é a sexta-feira, né? Dia 20 é a Páscoa, isso mesmo. Daqui exatamente 5 semanas. Nós queremos celebrar a vida, nós queremos celebrar a Páscoa. Nós não queremos convidar as pessoas para o evento. As crianças vão ministrar. Vai ter um cântico, né, de Páscoa, que vão falar disso. E elas vão ministrar isso. Eu sei que vai ser abençoador. Mas a gente não quer que as pessoas venham aqui no evento, gostem, fiquem até emocionadas, mas que não entendam e não continuem. A gente quer chamar elas para a relação. E vir no domingo de Páscoa faz parte desse momento. Vamos repartir desse entendimento da Páscoa, que nós celebramos também essa data. Mas essa é uma data que a gente não apenas celebra uma vez ao ano. Precisa ser uma data que a gente celebra todos os dias. Amém? Amém? Fala com Deus, em nome de Jesus, fecha teus olhos. Pede para Deus ministrar isso ao teu coração, essa palavra que a gente vai estar orientando sobre quais textos ler e alguns estudos de grupo pequeno. Mas que Deus possa conduzir o nosso coração, o seu coração, porque Deus sabe quem Ele quer repartir vida através de mim e de você. Amém, irmãos? Existem homens e mulheres, existem pessoas que Deus quer alcançar através da instrumentalidade da minha vida e da sua vida. E nós queremos colocar a nossa vida diante de Deus e falar: Senhor, dá-nos graça de sermos sensíveis, de ver o irmão, porque a ceia fala de ver quem está na mesa, de ver o necessitado, de ver aquele que precisa de perdão, daquele que precisa de reconciliação, daquele que precisa de misericórdia, daquele que precisa de uma amizade sincera e honesta. Amém? Daquele que precisa de ouvidos, daquele que precisa de um abraço, daquele que precisa de uma mão estendida. Amém? Fala com Deus em nome de Jesus. Amém. Palavra a tua verdade, ó Deus. Deus, aumenta a revelação, a consciência da relação que nós temos com o Senhor. Em nome de Jesus. Nos chama, Deus, e ministra o nosso coração, e enche o nosso coração, aquece o nosso coração para que a Páscoa seja uma celebração perpétua. Todos os dias celebremos como igreja, Senhor, a morte que venceu a vida, a primazia da vida sobre a morte. Todos os dias celebrar a vida no Senhor, todos os dias celebrar o novo ser nova criatura. Oh Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver sempre em novidade de vida, para que a nossa vida, que a nossa relação, que os nossos encontros fale de graça, fale de uma mesa da graça do Senhor, fale de vida repartida, fale de abençoar. Que nós nos sentamos na mesa não para comer, não nos assentamos na mesa para requerer algum direito, nós nos assentamos na mesa para repartir a bênção com que nós fomos abençoados, e a maior bênção é o Senhor, a maior bênção é a vida de Deus, a maior bênção é estar no Senhor, é ressuscitar com o Senhor, é ter morrido com o Senhor, é ressuscitar com Cristo, ó Pai. Esta é a grande bênção, essa é a grande dádiva que nós podemos repartir todo o tempo, todos os dias, com todos aqueles que estão à nossa volta, com todos aqueles que o Senhor nos fizer próximo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vem ministrar o nosso coração. Pai, que nessas semanas que antecedem, ó Deus, o dia da Páscoa, nós sejamos de fato ministrados pelo Senhor, para que nós lembremos que o Senhor é a nossa Páscoa e que o Senhor seja a nossa celebração todo o tempo, em todo lugar. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.